Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa do Método Loiro Sustentável. E hoje a gente está no nosso segundo episódio dessa série que nós estamos gravando para vocês conhecerem um pouco da nossa metodologia, sentir esse desejo de estar em um estado de conhecimento totalmente diferenciado do que você já viu durante toda a sua carreira como cabeleireira. Eu sou Keila Sampaio, a criadora do Método Loiro Sustentável, e hoje, olha o que eu vou te contar, o que você não sabe sobre alisamento sustentável. No nosso episódio de hoje, a gente vai entender sobre esse processo dos alisamentos, né, que é um grande boom agora do momento, são os alisamentos ácidos, livres de formol, aquele alisamento plastificado que fala, né, que parece um plástico, que gera muito brilho, que gera muita maleabilidade, que gera uma série de qualidade, né, abre aspas, para esse cabelo. Mas o que não se sabe de verdade sobre esses tipos de alisamento é que um dia a conta vai chegar. Um dia a conta chega para esse cabelo, porque trabalhar os alisamentos ácidos não é tão simples assim como você pensa, né? Um alisamento que não tem cheiro, que não tem ardência, mas que ele pode sim comprometer toda a estrutura desse cabelo. A minha aula de hoje, o meu encontro contigo de hoje, nosso episódio é mais um alerta, né? Para gerar pelo menos em você o desejo de pesquisar e saber mais sobre isso aqui, ó, alisamentos. E dentro da nossa metodologia, a gente desenvolve o alisamento sustentável. Ah, Keila, é um produto o alisamento sustentável? Não, é com a sua progressiva que você já tem aí dentro do seu salão, com o produto que você já utiliza. A gente só te ensina técnicas que você vai desenvolver em que você não vai correr riscos lá no futuro que esse cabelo venha ficar rígido, se romper, que esse cabelo, se receber uma descoloração, ele não abra a cor ideal, que ele não suporte uma coloração, uma descoloração. Então, tudo que a gente estuda dentro da metodologia do alisamento sustentável, dentro do nosso método, é com o produto que você já utiliza. Só que nós te ensina a trabalhar de uma maneira mais segura, mais sustentável, para que esse cabelo se sustente durante todo o período em que ela se mantém fazendo esses processos. Agora, uma coisa, gente, é séria e é muito bom você ter isso na sua mente para não baixar a guarda. Ah, mas é porque eu estou usando um alisamento zero formol. Tá, tudo bem, zero formol, o formol é altamente prejudicial para a nossa saúde, não tenha dúvida sobre isso. Agora, o ácido que você usa é um ácido silencioso, que chamamos de ácido glioxílico, tá? Ele não tem ardência, não tem cheiro forte, mas se você não souber trabalhar com ele, ele vai danificar esse cabelo bem mais do que provavelmente uma progressiva de formol, tá certo? Ah, Keila, então o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para que esse alisamento, para que esse trabalho seja um trabalho bem feito, seja um trabalho eficaz e lá na frente eu não tenha problema com esse alisamento. Primeiro fator que você precisa entender é que você está trabalhando com um elemento extremamente ácido, que chega a um nível de acidez muitas vezes abaixo de 1, para que você tenha todo esse resultado de alisamento que você tem. E aí o que acontece? Quando você está numa estrutura ácida, né, muito ácida, você está num campo, no meio muito ácido, você tem que tomar sérios cuidados, né? Assim também, não sei se você já desenvolveu, por exemplo, o tioglicolato de amônia, os alisamentos bases. Tanto o alisamento das escovas orgânicas que vocês utilizam hoje, como os alisamentos de tioglicolatos, eles são muito parecidos. Ah, não, Keila, não é não. Quando eu estou aplicando, a estrutura é totalmente diferenciada. O alcalino deixa o cabelo molinho, o ácido deixa ele mais
durinho, mais rígido e tal, sim, ok. Mas o processo, o mecanismo interno de ação dos dois é muito parecido. Então, uma das coisas que você tem que se atentar é que você está na extremidade de um ácido. Você está com um produto extremamente ácido. Ele é tão perigoso como você está com um produto extremamente alcalino. É tão perigoso como você está trabalhando com bases fortes e vocês estão trabalhando com ácidos orgânicos, que são ácidos fortes. Por isso que você consegue um processo de alisamentos com as progressivas ácidas, né? Dentro da química, nós classificamos os ácidos em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são os que têm mais força, mais poder, vamos falar assim. E os inorgânicos são os mais fracos, os mais suaves. E os inorgânicos, por exemplo, eles não têm a capacidade de alisamento como o orgânico. Então, a sua progressiva ácida, o ativo principal, o ácido principal é esse aqui, né? O ácido glioxílico, que ele é o ácido orgânico. Os demais ácidos que compõem a sua progressiva, eles são inorgânicos, eles estão lá para fazer um sistema de catalisação do glioxílico, impulsionar, dar força. E aí a gente poderia citar vários nomes de ácidos que são os catalisadores do glioxílico, ácido lático, o tanino. Poderia ser também, por exemplo, a carbocisteína, poderia estar nessa fórmula como um catalisador, mas não seria o principal protagonista da sua progressiva. Então, a sua progressiva orgânica, a sua inteligente orgânica, o seu alisamento orgânico, ele é a base de ácido glioxílico. Então, você tem que ter esse conhecimento, né? Você tem que ter esse entendimento. E aí, o primeiro passo a se fazer sempre para dar início ao alisamento sustentável dentro da nossa metodologia, nós nos preocupamos em quê? Em remoção dos metais e da ionização. Então, sempre que a gente vai iniciar o alisamento sustentável, a gente inicia fazendo um processo de zerar a memória desse cabelo, de zerar esse processo em que a gente tem todas as agressões externas no cabelo, ionização de produtos de mercado, de shampoo de mercado que usou com muita frequência, ionizou o cabelo, agressões externas, tomou banho de piscina, foi ao mar. Tudo isso contabiliza um acúmulo de metais e ionização. E aí, quando eu vou fazer o alisamento e que meu cabelo está com esse acúmulo, eu tenho que forçar mais na questão de ter que deixar o ácido, uma quantidade de ácido nesse cabelo, e também a questão da mecânica, da chapinha, né? Vou ter que passar mais porque esse cabelo ele absorveu muito produto. Então quanto mais eu passo, eu percebo que ele vai ficando mais úmido, e isso é um sinal de que o cabelo ele não foi preparado anteriormente para receber esse alisamento com segurança. Quando vocês fazem toda uma preparação, uma prevenção, tá? Quando vocês fazem uma prevenção desse cabelo antes de receber o alisamento orgânico, o alisamento sustentável, que a gente chama, vocês ganham qualidade lá na frente. Vocês vão diminuir a quantidade da chapinha que vocês vão passar, a mecânica vai ficar mais suave, com que vocês diminuem a energia calor, é um benefício para o cabelo. Tá? Vocês vão entender que dentro da nossa metodologia, olha só, a gente faz o enxágue do ácido 100%. Então, tudo está, gente, relacionado ao sistema de prevenção desse cabelo para receber o alisamento. Então, eu fui lá, fiz um processo que nós chamamos de desmineralização, onde eu removi todos os metais pesados, onde eu removi toda a ionização, e vou partir agora para o que a gente chama um pré-relaxamento. Eu vou fazer um pré-relaxamento. Keila, você vai fazer um pré-relaxamento? Como assim? Você vai usar um tioglicolato de amônia, uma guanitina? Ou qual é o ativo? Nada disso, gente. Num pré-relaxamento, a gente usa a carga oposta, só que numa frequência baixa. A gente usa uma base, mas uma base fraca,
tá? A gente faz um tratamento que a gente chama de pré-relaxamento. Por quê? Na química, o grande segredo das transformações químicas com qualidade é quando eu entendo que os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Anotem isso aí, vocês vão escutar muito eu falar sobre isso. Os opostos se atraem. Então, se você vai fazer um alisamento que ele é ácido, ele é positivo, o pH dele está ali muitas vezes abaixo de 1. Você vai protonar muito nesse cabelo. Esse produto ele vai reagir uma quantidade absurda de prótons nesse cabelo. Se eu chego no cabelo com o ácido e esse cabelo ele está preparado com a carga oposta, esse cabelo vai receber melhor esse ácido, ele vai ter mais ação, mais resultado e vai otimizar os resultados. É o que a gente chama de pré-relaxamento, porque ele dá uma moleza, fica molinho o cabelo. Então, o que você tem que saber é que quando você for trabalhar, fazer progressiva orgânica ácida, o tratamento antes de você aplicar o ácido tem que ser um tratamento de carga negativa. Olha só, carga oposta, carga aniônica. Tem que ser um tratamento com pH levemente alcalino. Você precisa usar um reagente para isso. Keila, como eu vou saber se meu produto ele é alcalino, ele é ácido, qual o pH? Gente, fitinhos de pH você compra no Mercado Livre, compra em qualquer canto, e aí você coloca lá a fitinha dentro do teu produto, ela vai indicar uma cor, e essa cor ela vai dar referência a um pH, vem as informações na própria fitinha. É muito importante que você tenha esse conhecimento, tá? Isso hoje está sendo a realidade dentro dos salões, dos profissionais que já não aceitam mais ser apenas aplicadores, né? Hoje, quando você se debate com um profissional que ele quer mais, ele quer estar inserido num contexto em que ele quer estar acima da média, ele vai procurar estudos, conhecimentos sobre química orgânica, sobre a cosmetologia capilar, e ele não vai ficar satisfeito em ser apenas um aplicador, mas ele vai sim atrás de mais conhecimento. Então, é muito importante, anota e registra, não deixa de registrar, que antes de você iniciar a aplicação do alisamento ácido, né, da orgânica, você precisa fazer um tratamento de pré-relaxamento com algum tratamento aniônico, algum tratamento alcalino, em que você foi lá, mediu o pH, ele está levemente alcalino, tá? É muito importante que vocês consigam fazer isso para que vocês comecem a diminuir o uso do calor. Diminuir o uso do calor. Quando a gente faz todo esse procedimento de preparação, de prevenção, quando chega lá na ponta que eu vou usar o calor, eu diminuo bastante. O que é que eu preciso ter para realizar um alisamento? Um produto com um pH muito ácido ou muito alcalino, no caso hoje, né, o nosso episódio que a gente está retratando é sobre alisamento à base de glioxílico, então é um alisamento muito ácido, preciso ter o alisamento com um pH bastante ácido. E segundo item, né, segunda ação que eu preciso ter, segundo elemento, energia, calor. Eu tenho que ter o primeiro elemento, que é um pH muito baixo, o segundo elemento, que é a energia, calor. Eu preciso da energia do calor e da energia de um potencial hidrogênico muito baixo. Quando eu junto os dois, eu consigo mexer nas estruturas e na transformação de um fio, tanto deixando ele mais liso, ou até mesmo o inverso, quando vocês vão fazer as permanentes afro. E o que isso acontece? O calor, ele gera um processo de desnaturação do cabelo muito, é o calor, tá, da chapinha, que gera o que vocês chamam de afinamento. Os cabelos começam a ficar mais finos, mais ralos, porque eles são muito consumidos pelo calor da chapinha. Então, o que você precisa fazer é prevenir para quando você for lá na hora da chapinha, se você passava 10, você vai passar 5. Um exemplo que eu estou citando para você.
Então, com esse processo de prevenção, a gente diminui muito o esforço que o cabelo vai ter que receber esse calor. Então, você vai diminuir a quantidade de energia calor e isso vai ser muito benéfico. Muito benéfico. Isso é muito benefício para o cabelo, tá certo? Então já anota aí, vai ter que fazer um pré-relaxamento. Esse pré-relaxamento é um tratamento, nada de química, tá? Com a carga oposta negativa alcalina aniônica. Dentro da nossa metodologia, nós usamos reagentes positivos e negativos. Quando você se inserir dentro do nosso sistema, tá? Dentro do nosso método loiro sustentável, vocês vão entender todo esse processo de reação de pH. Nós reagimos os pHs dos produtos, das químicas, se for preciso, de forma segura. Por quê? Porque nós trabalhamos com bases fracas e ácidos inorgânicos. Esses, eles são os necessários para que eu consiga tratar, cuidar de um cabelo. Quando eu falo de cuidar, de tratar, de prevenção, eu não posso trabalhar com as bases fortes e nem posso trabalhar com os ácidos orgânicos, porque aí eu vou mexer na estrutura interna desse fio. Tratamento, tá? É tratamento. Química de transformação é química de transformação. Então, sempre que vocês ouvirem a gente falar, eu falar no método sobre reagentes, eu estou me referindo a bases fracas e ácidos inorgânicos, ok? Anota aí. Fiz a remoção dos metais pesados e da ionização. Fiz o pré-relaxamento com a carga oposta, que é um tratamento aniônico alcalino. Qual é o meu próximo passo? Vou lá, tiro a umidade, fiz o enxágue, tiro a umidade, apliquei a minha progressiva ácida, tá? Quando eu aplico a minha progressiva ácida, gente, a maioria dos fabricantes, dos representantes, eles mandam vocês deixar o ácido no cabelo e pranchar. Com isso, vocês vão ter sim muito mais durabilidade no alisamento e tal. Mas em contrapartida, vocês vão encontrar um desgaste enorme desse cabelo lá no futuro. Ele vai ficar fino, ele vai ter afinamento, porque você está doando uma quantidade imensa de prótons para duplas camadas de enxofre. As pontes de sulfeto vão receber uma quantidade maior do que o necessário para manter a ordem desse cabelo. Aí eu abro parênteses e falo com vocês uma coisa. As progressivas ácidas orgânicas, elas não foram criadas, gente, para ser aquele alisamento texturizado que como um tioglicolato te dá, como uma guanidina te promove, como um sódio te promove, não é isso. Como um cálcio te promove, não é isso. As progressivas, a ideia de progressiva é organizar, é alinhar, é dar um jeitinho ali naquele cabelo que não pode receber uma química tão forte como as químicas bases. Aí vocês pegam as progressivas ácidas e traz coloca nelas uma responsabilidade gigantesca de ter cabelo lisão, lambidão, texturizado e depois ainda quer colorir, depois quer fazer mecha, depois quer fazer isso, fazer aquilo. E aí, teu cabelo vai ter estrutura suficiente para isso? Acho difícil. Né? Então vocês têm que tomar a consciência e começar a se posicionar com as clientes de vocês, mudar a narrativa, mudar a retórica, falar, olha, progressiva vai dar uma arrumada, vai dar um ajuste, mas não é o super alisamento texturizado e tal, tá? A pegada do alisamento sustentável, mais natural, pode sim usar esses apelos comerciais até para cliente saber que você não vai entregar uma texturização para o cabelo dela. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei o quanto o ácido reutilizado várias vezes no cabelo, né, quando se sobrepõe, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, com ele no cabelo, no final, você quase não tem mais volume naquele cabelo, a densidade estrutural de meio e ponta quase não existe, fica fininho, fica sem estrutura. Então, tudo isso vocês têm que observar, vocês têm que observar. Então, se você faz hoje o alisamento com o ácido no cabelo, seca e já vai lá pranchar, você reveja
suas ações, porque você lá na frente vai correr um sério risco, tá? Então eu sempre indico, o ácido, ele precisa de tempo, ele entra no sistema de osmose, tá? Ali com 40 minutos, então uma boa quantidade dessa progressiva se inseriu internamente no fio e a outra você vai poder enxaguar, porque não vai fazer diferença com relação a um resultado que você vai receber através do próximo passo, que é a energia calor, tá certo? Então você faz um enxágue dessa progressiva 100%. Enxaguou 100%, o que é que você vai fazer? Vai para a sua mecânica, né? Como é a sua mecânica, gente? Mecânica, tá? Toda e qualquer progressiva, independente de marca, e se é a base de formol ou de glioxílico, o que define, o que faz a grande diferença dos resultados é a forma que você faz a mecânica. Óbvio que não existe um alisamento só com mecânica, né? Então, se você fosse passar uma chapinha, você já alisava o cabelo. Não, um depende do outro, tá? Quando você vai fazer a mecânica, você tem que ter uma boa chapinha, você tem que usar uma de qualidade, temperatura ideal e mechas finas, transparências, porque só assim vocês vão conseguir ali fazer com que a energia calor faça todo o mecanismo de ação junto com o ácido, tá? Então é muito necessário vocês terem uma mecânica bem feita, fazer progressiva, alisamento com progressiva, mechas grossas, vocês nunca vão obter êxito, vocês nunca vão obter sucesso com mechas grossas, tá? E aí eu fiz toda a minha mecânica, terminei todo o meu processo do alisamento e preciso de uma coisa. Eu preciso finalizar esse cabelo. E aí, como é que vocês finalizam hoje as progressivas ácidas? Como é que está a finalização hoje das progressivas ácidas de vocês? Eu escuto muitos alunos falarem que usa progressivas que já vêm com um neutralizante, por exemplo. E aí teve 2 episódios de 2 alunas que passou para mim que usava um neutralizante, tá? Da própria progressiva. E aí, curiosamente, eu disse, você já mediu o pH dessa neutralização, desse neutralizante? E a aluna falou que não tinha medido o pH. E aí eu falei, sugeri para ela, eu disse, olha, faz o seguinte, mede o pH dessa neutralização. Eu sugeri para ela medir o pH, por quê? Porque eu já entendo e sei que no mercado ainda estou para ver as empresas que fazem progressivas vender o neutralizante real da progressiva. Eles fazem bases de tratamento, um condicionador, uma máscara e nada mais. Às vezes com pH reagido para ácido também e às vezes sem nenhuma reação de pH. Zero carga. Zero carga. Adianta? Não adianta, gente, não adianta. Você tem que fazer o processo da neutralização desse ácido. Quando você terminou a escova progressiva, né, a escova orgânica, o teu cabelo, ele é um núcleo, né? Vamos pensar o cabelo como um núcleo. Então, esse núcleo, ele está em desequilíbrio. Tá? Ele está em desequilíbrio. Vamos pensar numa gangorra, né? Onde só tem uma pessoa. Está totalmente desequilibrado. Por quê? Você superprotonou esse cabelo com a tua escova orgânica, com o teu alisamento orgânico. E aí o que você esqueceu? De equilibrar o núcleo. Então a gente precisa andar em equilíbrio. E como eu equilíbrio? Doando a carga oposta. Da mesma forma que quando você foi começar, você fez o pré-relaxamento com a carga oposta para que seu alisamento seja aceito pelo cabelo e facilite o andar das coisas, lá no final a gente faz a neutralização com a carga oposta, com a carga aniônica. Então você não pode deixar de, no final do alisamento, tá? Do alisamento da progressiva ácida, você ir lá pegar um produto alcalino, aniônico, um tratamento. Não se trata
de outra química, tá? Entenda, existem as bases fracas que vocês podem trabalhar isso, como dentro do método a gente tem esse reagente. Então, o que que os nossos alunos fazem? Ou eles preparam uma máscara, uma emulsão, um condicionador e aplica com reagente aniônico, ou eles fazem com água mesmo, a própria água, uma água desmineralizada, uma água tratada, coloca o reagente e faz lá o processo da neutralização. E quando você faz a neutralização, gente, você começa a andar num campo da segurança daquele cabelo. Aquele cabelo ele vai estar mais vai dar para a cliente mais estabilidade, sustentabilidade. Em quais fatores? Estrutura, você vai evitar a rigidez, né? Nós sabemos que todos os cabelos que vêm com estruturas rígidas, eles vêm do campo ácido, né? A rigidez é uma referência de acidez, tá? Anota aí, a rigidez ela é uma referência de cabelos que vêm do campo ácido. Rigidez referência de acidez. Então, quando você neutraliza, você equilibra esse núcleo, você doa a mesma quantidade de carga positiva, doa de negativa, zerou, ponto isoelétrico encontrado, cabelo estabilizado. Evita mau cheiro. Sua cliente, quando você faz o alisamento orgânico, a progressiva orgânica, quando ela chega em casa, o que que acontece? Que quando ela vai molhar o cabelo, ela já te passou uma mensagem lá no WhatsApp dizendo: olha, Maria, meu cabelo, quando eu lavei, saiu um cheiro insuportável, um cheiro muito semelhante a um cheiro de enxofre, de esgoto. Já escutou isso da sua cliente, ou até mesmo você, quando foi lavar o cabelo da sua cliente após o alisamento, você já ouviu sobre isso? É isso mesmo. Sabe por que que isso acontece? Porque os prótons, o ácido, tá? Toda vida que ele entra em contato com a água, ele ativa os prótons. E os prótons, eles querem consumir quem, gente? O enxofre do cabelo. Né? E aí você vai molhando e ele vai consumindo, você vai molhando e ele vai consumindo. E você só consegue parar isso quando você para os prótons. E como é que você para ele? Com a carga oposta dele, gerando um equilíbrio nesse núcleo. Então é de extrema necessidade que vocês façam o processo de neutralização. Vai evitar rigidez, vai evitar que esse cabelo, quando for receber, por exemplo, uma coloração, uma descoloração, gere incompatibilidade com quem? Com peróxido de hidrogênio, que são os dois elementos altamente incompatíveis: ácido glioxílico e peróxido de hidrogênio. Eles não se bicam. Eles não se bicam. Então, você precisa fazer a neutralização da sua escova orgânica. E essa história de neutralizante universal, ele não se encaixa para esse processo aqui. Os alisamentos universais, eles são peróxido de hidrogênio, são ácidos. Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não tem, gente, não tem. Então, não adianta vocês neutralizarem progressiva orgânica, progressiva ácida com neutralizante universal. Não adianta usar uma máscara de tratamento ácida para neutralizar isso aqui. Quando você termina de fazer o processo da progressiva ácida, o que o cabelo pede é a carga negativa. O que aquele cabelo solicita, ele necessita da carga oposta. Ele precisa de hidroxilas, ele precisa de um elemento aniônico, uma base fraca, obviamente. Não pode ser uma base forte, porque você já andou no extremo de um ácido e vai levar esse cabelo para o extremo de um alcalino. Então, vocês prestem muito atenção nas falas, nos conteúdos que a gente desenvolve dentro do método Loiro Sustentável, para depois não confundir, né? Ah, a professora Keila fala que depois da escova orgânica eu tenho que usar algo alcalino, e aí pensa logo no tioglicolato, pensa logo em algo bem alcalino. Não é assim. Outra coisa também que eu vou desmistificar aqui para vocês, tá? É que não existe neutralização de alisamento ácido com coloração.
Já escutei vários alunos falando: ah, então, se eu preciso de alcalinidade, eu vou colorir esse cabelo e vai estar tudo bem, vai estar tudo neutralizado, porque eu estou usando uma coloração alcalina. Presta bem atenção. Agora há pouco eu falei para você que os dois inimigos da química orgânica, quando a gente está falando da cosmetologia capilar, são o ácido glioxílico e o peróxido de hidrogênio. Aí eu te pergunto, quando você vai fazer coloração, você usa quais desses elementos? Peróxido de hidrogênio. O teu cabelo acabou de receber quem? O ácido glioxílico. E aí, eles vão se unir? Vai dar certo? Não vai. Vai aquecer demais quando você faz a coloração. Em um cabelo que acabou de receber um alisamento ácido, você percebe o superaquecimento. Ele superaquece, a cor fica muito opaca, você não tem qualidade na textura da cor. Se for cobertura dos brancos, aí é que não vai cobrir legal, nem cobre, você vai ter uma série de dificuldades, porque eles são incompatíveis, tá? Então, a neutralização, ela se dá a partir de um reagente de bases fracas e é de extrema necessidade. Quando você faz esse processo de neutralização, você percebe que ali você tem um brilho extraordinário do cabelo. O que você pensa de um cabelo que recebe alisamentos ácidos, que recebe alisamentos orgânicos? Você sempre pensa que aquele cabelo vai ser rígido, não é isso? E a grande maioria desses cabelos, eles são rígidos. Mas, quando você faz a neutralização, você ganha um cabelo maleável, um cabelo que tem muito movimento, um cabelo que ele tem uma naturalidade que você duvida que ele foi processado por um alisamento orgânico, ácido, tá? Então, a neutralização, gente, eu reforço para vocês aqui, ela é de suma importância e vocês não podem abrir mão desse processo. Fez o alisamento orgânico, vai neutralizar. Segue isso aqui que o teu alisamento sustentável vem. Vem brilho, vem qualidade, vem segurança, tá? E mais uma vez a gente reforça, nós devemos trabalhar com a prevenção, prevenindo os danos. Ah, Keila, mas isso vai demorar muito, eu vou ter muito... Gente, o que vocês querem? 2 minutos, 3 minutos? As ampolas mágicas de 2, 3 minutos não funcionam e nunca vão funcionar. Tudo para tratamentos de cabelo requer tempo, requer energia e tempo. Então vocês comecem a parar dessa história de pedir lá ao representante de vocês um produto que haja em 5 minutos, um produto que haja em 3 minutos. Vocês parem também de pedir ao representante de vocês produtos que caibam em toda a estrutura de cabelo. Caiba no sentido que dê certo, que resolva a solução de todos. Ah, é para todos os cabelos. Uma coisa que eu nunca acreditei, mesmo antes de iniciar os meus estudos com a química, com a cosmetologia capilar, eu nunca acreditei que um produto ele fosse se adequar para todo tipo de cabelo. Mesmo antes, né, eu tenho 15 anos como cabeleireira. Desses 15 anos, 10 anos eu atuei só como cabeleireira. No 10º ano, conheci a química, fui estudar química, me especializar em química, tá? Orgânica principalmente, na área da cosmetologia, na área da formulação, da pesquisa, do desenvolvimento de produtos voltados para o salão de beleza. E aí foi que eu tive a comprovação e a certeza que não existe o produto para todo tipo de cabelo. Eu vou sempre ter que estar adequando uma concentração, um potencial hidrogênico, de acordo com a necessidade daquele cabelo. Então, o que eu deixo para vocês hoje, para a gente já estar encerrando esse nosso segundo episódio do nosso programa do Método Loiro Sustentável, é que vocês têm que começar a ligar a anteninha aí, ó, o radar de vocês. E entender que existe algo muito novo aí que vocês precisam conhecer, tá?
Eu hoje já existe aí uma galera bem organizada que é totalmente contra alisamentos à base de progressivas. E aí lançaram até alisamentos éticos com tioglicolato de amônia, tudo bem, cada um defende o que quer. O meu lema é sempre assim: alisamentos, eles podem ser bons e ruins, depende de quem está fazendo. Depende do nível de conhecimento do profissional. Depende de como você vai executar. Então, você pode ser uma pessoa zero conhecimento e fazer um estrago com o mesmo produto que uma pessoa que tem conhecimento vai fazer e faz algo extraordinário. Então, eu não defendo A, B ou C tipos de alisamento. Eu defendo você aprender, ter conhecimento e saber executar o alisamento que você quiser trabalhar. Então, o nosso alisamento sustentável, gente, ele se enquadra nos alisamentos ácidos, nos alisamentos fórmicos, nos alisamentos bases alcalino, no que você for trabalhar. Porque a gente te ensina a trabalhar as cargas opostas. Com isso, você faz todo um trabalho de prevenção, de prevenir os danos, de prevenir os desgastes daquele cabelo. O cabelo, você tem que respeitar a estrutura, a capacidade que ele tem de ser consumido. Você nunca parou para pensar que cada química que você faz, você vai consumir numa porcentagem daquele cabelo? Aí você tem aquela cliente super ativa que o tempo todo quer estar mudando e você não conversa nada com ela, só faz, só faz. E aí ela faz a progressiva hoje, daqui uns dias ela faz uma descoloração, aí ela não gostou, colore, porque não gostou, aí depois faz outro alisamento, aí depois quer descolorir e tal. Cada vez que ela faz um processo químico, ela consome uma porcentagem daquele cabelo. E aquele cabelo vai ficando comprometido, comprometido. Se nesse percurso você não insere o que o cabelo necessita e precisa para se reerguer, para se manter as suas estruturas internas que ainda existe, vocês vão consumindo todo o cabelo. E aí o que gera? Um cabelo com meio e ponta super fino, sem estrutura, porque não houve um processo de prevenção, você não trabalhou o que ele necessita, você não teve um cuidado de cuidar daquele cabelo, assim como você fez várias outras químicas, tá? Então, o que eu deixo aqui para vocês hoje é: estudem sobre como fazer alisamentos seguros. Alisamentos, vocês não podem sair do shampoo anti-resíduo e já ir para uma progressiva. Como é que tu quer ter o melhor alisamento, a melhor performance, onde tu usa só um shampoo anti-resíduo e já cai na progressiva? E aí pronto. A cliente vai para casa, nem lava o cabelo. Na outra semana a cliente chega e diz: ai, Maria, tô cheia de coceira, coçando bastante, cheio de descamações, porque também você precisa prevenir aquele couro cabeludo. Aquele couro cabeludo, ele tem que ser prevenido. Se a cliente já tem um histórico de inflamação no couro cabeludo, ela já tem descamação, além de trabalhar o alisamento, você tem que trabalhar a saúde daquele couro cabeludo. E o mais interessante disso tudo é que quando vocês neutralizam essa progressiva, vocês também organizam e acaba fazendo ali a neutralização do pH do couro cabeludo também, porque houve uma alteração. Quando você altera o pH do couro cabeludo é quando você gera todas as patologias de coceira, prurido, né? Descamação, tudo isso vem porque houve uma disfunção naquele couro cabeludo, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, enviem essa aula de hoje, essa conversa que a gente teve, tá? Acessa lá as nossas redes sociais, tem o Instagram,
tá? A gente tem muito conteúdo para vocês consumirem gratuitamente, que vai ajudar bastante vocês e que vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.